E aí, terceirão, vim aqui para a gente poder ampliar as nossas possibilidades neste tempo de quarentena e fazer um negócio que é extremamente importante, que é tentar esclarecer as dúvidas, corrigindo as atividades que vão para vocês. Vou começar não pelo nivelamento que foi a primeira atividade que a gente fez. Eu vou para a primeira aula, para a gente poder manter esse cronograma e conhecimentos vinculados, tá bom? Então a gente vai naquela primeira aula chamada Conceitos de Cultura, entendendo que cultura é o nosso tópico próprio de trabalho do terceiro ano. Então foi passada uma videoaula para vocês que depois eu lancei para vocês um texto que ajuda a compreender melhor os conceitos de cultura, tá? É muito importante que a gente entenda que na sociologia a cultura ela não é trabalhada muito com base naquilo que a gente entende. Aquela história de o que você acha que é cultura? Ah, cultura é dança, cultura é comida, cultura é hábito, cultura é costume, são as tradições de um povo. É aquilo que a gente pergunta para as pessoas e cada uma pessoa tem uma concepção dessa, clara, de que aquele elemento ou aquilo é um elemento cultural, tudo bem? Mas para a sociologia é extremamente importante que o conceito de cultura seja entendido. Então, a cultura é tudo que o homem cria vivendo em sociedade e é transmitida às outras pessoas daquela sociedade. Essas três condicionantes, elas precisam estar presentes no elemento para que ele seja considerado um elemento cultural. Uma criação humana de quem vive em sociedade, ou seja, um ser humano isolado, ele não pode construir cultura porque a cultura não está no individualismo da criação, mas da criação conjunta e depois a transmissão para as outras pessoas da sociedade, que é das partes mais importantes nesse processo, ou seja, a assimilação por parte das outras pessoas daquilo que foi criado, daquele hábito, daquele costume, daquela comida, daquele vestuário, daquele elemento cultural. Dessas condicionantes, quando a gente chega no cultura, criação humana, é um conceito sociológico. A sociologia trata das relações entre os indivíduos. A sociologia não trata das relações entre os animais. Mas tem uma nota de rodapé no texto de vocês esclarecendo que hoje existem vários estudos de várias situações muito pitorescas com animais que eles acabam criando coisas também relativo à capacidade de inteligência animal, ok? E aí a gente vai direto, então, para a questão número 2, porque eu vou trabalhar com duas questões só hoje, com as questões que tiveram mais erro que vocês responderam. Tudo bem que a questão número 2 e a questão número 3. Eu fiz esse levantamento com base nas duas turmas de terceiro ano. A questão 2 então, que está assim, ó. Marque as alternativas corretas entre os conceitos que explicam o que é cultura. Alternativa A. Conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito, além de costumes e hábitos adquiridos pelos indivíduos em uma sociedade. Esta é a resposta correta, até porque ela está escrita no teu texto desse jeito. Tem um antropólogo chamado Edward Taylor, das antigas. Foi ele que cunhou esse conceito de cultura, tá? É dos primeiros conceitos de cultura que foram desenvolvidos. Agora, mais importante do que entender isso que está escrito no teu texto, é entender qual é o erro das outras alternativas e por que a gente não vai marcá-las. Letra B. Caracteriza as comunidades onde os indivíduos partilham de meios comuns para chegar a fins comuns. A cultura ajuda, inclusive, a determinar o que é uma sociedade e diferenciar uma sociedade de outra. As comunidades, que é essa alternativa B, a gente vê isso no primeiro ano, elas se diferem das sociedades porque enquanto as sociedades são definidas a partir dos seus elementos culturais, as comunidades elas não necessariamente têm elementos culturais de partilha.
As comunidades elas são feitas com base em desenvolvimento de meios comuns para alcançar fins comuns. Por exemplo, é o exemplo que eu dou no primeiro ano. Você tem uma família de japoneses, uma família de árabes, uma família de brasileiros, e eles acabam morando ali, naquela mesma região, na mesma rua. As três famílias precisam de água. E elas três vão atrás de água e encanar a água para poder trazer água para a casa deles. A família árabe tem uma cultura distinta. A japonesa tem uma cultura distinta. A brasileira tem uma cultura distinta. Ou seja, essas três comunidades elas não podem formar uma sociedade. São três sociedades diferentes. Mas, ao mesmo tempo, elas formam uma comunidade porque elas se ajudam para alcançar objetivos comuns. Ok? Por isso que a B está errada. Letra C, conjunto de hábitos, costumes e expressões que caracterizam as pessoas independente das interações. Acabou com o negócio. As interações elas são extremamente importantes para a formação dos elementos culturais. É através da interação social que os elementos culturais são transmitidos para os membros da sociedade. Daí a letra D, tudo que o homem cria vivendo em sociedade, nem tudo que o homem cria vivendo em sociedade é cultural. Tudo que é cultural é criado pelo homem que vive em sociedade e é transmitido às outras pessoas da sociedade. Grave esse conceito no teu coração. Letra E está na adaptabilidade do homem à natureza e nas suas características biológicas. Na adaptabilidade do homem à natureza, ok. Nas suas características biológicas, não. Quando a gente fala de características biológicas, significa dizer que culturalmente as pessoas são diferentes porque elas são de etnias diferentes. Ou seja, uma pessoa branca ela só é de uma cultura diferente de uma outra pessoa por conta da cor, porque a outra pessoa é negra. Não é isso. As etnias elas ajudam a configurar um grupo social, mas não necessariamente as duas pessoas só por conta de cor, que é a determinação biológica, elas não têm os mesmos hábitos, ou os mesmos costumes, ou os mesmos pensamentos, ou o mesmo conjunto de conhecimentos. Se uma for branca e a outra for negra, e elas forem iguais nesses sentidos culturais, elas fazem parte da mesma sociedade. Vamos para a questão número 3. Entre as consonantes do que é cultura, assinale abaixo as alternativas corretas. Vamos ver a que não está correta, tá? Letra A. Ela é atribuída às criações humanas, mas pode ser aplicada aos animais de forma relativa. Dá uma olhada lá na nota de rodapé que eu coloquei no teu texto. Os animais têm inteligência, existem várias experiências hoje que comprovam que eles são capazes de criar alguma coisa. Letra B. É cultural toda a criação humana desenvolvida socialmente e transmitida às futuras gerações. É o conceito de cultura. Tá certíssimo. Letra C. A transmissão em caráter social e não individual é essencial na configuração do processo cultural. A transmissão é um dos fatores principais no estabelecimento daquilo que é um elemento cultural, a gente já viu isso, tá? Agora, qual é a importância de se entender o caráter social e não individual? Quando a gente transmite alguma coisa em caráter individual, significa assim, eu estou passando alguma coisa que eu criei em sociedade para uma determinada pessoa. E essa pessoa disse, gostei disso, vou usar. Não. Não é para esta pessoa, mas para o conjunto das pessoas. Por exemplo, a feijoada é uma comida típica da sociedade carioca, porque o carioca ele tem na feijoada esse estabelecimento da feijoada como um elemento que faz sentido, que tem valor para ela, a sociedade. Mas não é que todo carioca vai gostar de feijoada ou não vai gostar de feijoada, é no conjunto. E o conjunto estabelece a feijoada como uma comida tradicional. Certo isso? Então você pode ser carioca e dizer, mas eu não gosto de feijoada. Não é individual, filho. É no conjunto. Letra D. É inviável para o indivíduo que vive isolado desde o seu nascimento desenvolver cultura. Completamente inviável. Porque um indivíduo que não tem ninguém a partir do seu nascimento, ele não consegue estabelecer uma relação de hábitos e costumes com ninguém.
E aí ele não vai ter referência, ele não vai ter uma identidade nem de humano. Aí tem várias histórias que comprovam isso, desde a história do Tarzan, que nasce com os macacos e acaba virando um homem macaco, até histórias reais de crianças que foram criadas de forma isolada. E no final das contas, quando encontraram essas crianças, elas não eram humanas nos seus hábitos e costumes, elas eram muito mais animalescas. Então, um ser humano que nasce sem referência, ele não vai ter referência de humanidade, ele não vai ser capaz de criar cultura. E a letra E. Os elementos culturais não estão restritos a tempos e espaços geracionais. Não, não estão. Pega de novo a feijoada. A feijoada é uma comida que vem da escravidão, e a escravidão acabou em 1888. Até hoje a gente come feijoada, e a feijoada é estabelecida como uma comida tradicional do povo brasileiro. Estabelecido dentro de uma sociedade e veio sendo passada para outras gerações e outros espaços diversos. Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Espero que eu tenha ajudado. Vou ficar só nessas duas até para a gente avaliar como é que vai ser essa história dessas correções. Se alguém quiser depois tirar dúvida com relação às outras questões, estamos aí para isso. E aí pode ser que role uma live aí em algum momento para vocês no terceiro ano para a gente falar de Zygmunt Bauman, tá? Tô combinando isso com a Su, gente. Vai dar certo. Um beijo, um queijo e até.